é preciso ser antropológico, porque mesmo do ponto de vista histórico, se nós pensarmos, por exemplo, o que era a família romana era uma família que era muito diferente da família atual, no sentido que era extensa e, sobretudo, tinha ligações, muitas delas eram puramente ou assumidamente económicas, eram relações clientelares. Interessa aqui sublinhar dois aspectos, um deles que tem a ver com o chamado familismo amoral, cá está um novo neologismo, que sublinha a ideia de que a domesticidade é capaz de provocar a anomia social. Isto foi objeto de um estudo nos anos 50 sobre famílias pobres no sul da Itália. E o estudo concluía que essas famílias tinham muito pouca fidelidade cívica, ao contrário do que acontecia com as famílias do norte da Itália. E então chamou-se a isso familismo amoral, ou seja, era a ideia de que essas famílias não eram capazes de reconhecer que acima do interesse da família estava, por exemplo, o interesse do Estado, o interesse da comunidade. Eram totalmente autárcicas e totalmente refratárias ao ascendente externo. Só chamo a atenção para isto, porque hoje usa-se novamente o familismo num outro sentido, que é o sentido idóneo, que é a ideia de que hoje há cada vez mais a ideia de que uma certa harmonia social pode ser justificada pelo confinamento da moralidade ao espaço de uma família, sem tutela exterior. Portanto, é uma espécie de um espaço de liberdade que é ao mesmo tempo um espaço anónimo e um espaço de justificação de uma forma hedonista ou puramente libertária ou autocomplacente de existência, se isso eventualmente for economicamente sustentável. Depois, este slide termina apenas com uma ideia, também com uma série muito grande de neologismos que respeitam a um tópico que é muito estudado na antropologia da família, que é o tópico da residência marital, que é saber por onde é que vão os noivos depois de casarem. A tendência dominante é patrilocal, filopátrica. Isto é, a maior parte dos casais, 67% em estudos globais, ficam a viver perto da família do noivo. Mas podia ser patrilocal, podia ser amilocal, isto é, livre, podia ser bilocal, isto é, oscilando entre um lado e outro, entre a família da mulher e a família do marido, ou neolocal, com desenraizamento, ou até avunculocal, ou seja, perto da residência do macho mais velho da família matricial, ou matrilinear. Portanto, do tio das crianças, da família. Quanto a parentesco, eu só gostava aqui muito rapidamente de passar aqui em revista duas ou três ideias sobre o parentesco. Enfim, também aqui há muita polissemia, também muita abertura à convencionalidade, visto que há desde os afins até aos parentes afetivos, há um grande conjunto de conceitos que podem ser aqui utilizados. Gostava de sublinhar que na antropologia se distingue muito a matrilinearidade do matriarcado e a patrilinearidade do patriarcado, porque uma coisa é a linha ou linhagem, outra coisa é o exercício de poder. Por exemplo, as famílias matrilineares são exclusivamente patriarcais, o que significa, portanto, que são avunculares. Quando as crianças ou quando o casal fica com a linha da mãe, isso não quer dizer que seja a mãe a mandar, é o tio, é o irmão mais velho do lado da mãe que manda. Portanto, isto são formas avunculares. O poder é exercido pelo irmão mais velho do lado materno, ou pelo tio mais velho do lado materno, vamos dizer assim. Também um aspecto curioso quanto à formação de parentesco é que algumas, embora raras, sociedades impõem regras hipogâmicas, ou seja, impõem que haja desigualdade de riqueza ou desigualdade de fortuna entre os dois noivos. Normalmente, essa desigualdade de riquezas é que justifica a perpetuação de regimes dotários e contradotários. É claro que quando se fala de parentesco nós não podemos esquecer o ascendente súbito, inesperado, de uma tecnologia que hoje, com a reprodução assistida, permite novas conexões biológicas, ou até mais tarde ou mais cedo abiológicas, se é que isso é possível, mas enfim, admitamos, e nesse caso é claro que isso
acabará por ter alguma repercussão nos laços de parentesco, ou pelo menos exigirá uma redefinição desses laços de parentesco. Gostava ainda de sublinhar quanto ao parentesco que nós fazemos uma triagem muitas vezes assente na ignorância. Portanto, nós consideramos os nossos parentes, não todos os nossos parentes genéticos, até porque passadas algumas gerações esses parentes já são milhares, e portanto fazemos uma triagem assente na ignorância. Diria até que nos países latinos também fazemos uma triagem assente nos sobrenomes, nos apelidos, que fazem com que nós confundamos parentesco com semelhança de sobrenome, de apelido, quando muitas vezes uma coisa não tem a ver com a outra, mas também há casos de discriminações assimétricas, tipicamente agnatícias, ou seja, tipicamente unilineares. Quando há uma linha apenas que define a sucessão e a legitimação na filiação, então é natural que essa linha discrimine contra a outra linha para não se cair em confusões cognatícias. Ou seja, a seleção do parentesco pode resultar no desprezo de uma das linhas genéticas necessárias para a prole. Isso às vezes até se reflete na linguagem. Eu falo aqui de terminologias esquimó, omaha, havaiana e iroquois, porque são as 4 formas, até hoje, dominantes no planeta de designar parentes. Nós usamos, todos nós aqui presentes, usamos a linguagem esquimó. Talvez muitos dos presentes não soubessem. Eu também não sabia até há pouco tempo. Nós designamos os nossos parentes como os esquimós designam. Mas, por exemplo, os índios do Omaha não o faziam. Nas ilhas do Hawaii fazem de outra maneira. E, portanto, às vezes até ignoram alguns graus de parentesco por causa do tronco que nós achamos perfeitamente suscetíveis de designação. Portanto, os parentes muitas vezes resultam até de formas especiais de designar esses laços de afinidade. Aqui a questão das linhagens, dos clãs, não interessa. Bom, eu gostava agora de me concentrar nestes últimos minutos, suponho que já não teremos mais, não é? Na questão da aloparentalidade. Porque eu acho que é aqui que a espécie humana revela alguns traços